Existem algumas características nas empresas que fazem com que elas sejam mais arriscadas do que outras. E eu acho que a gente, como investidor, precisa ficar bastante atento a esses sinais antes de tomar a decisão de se tornar sócio ou não da empresa. Porque a maioria dos investidores, quando começa a investir, a primeira preocupação deles é em relação ao retorno. Quanto que a empresa vai distribuir de dividendo, quanto que ele vai obter daqui a 1 ano ou 2. E a primeira pergunta que você deve fazer é relacionada ao risco que aquele negócio tem. E nesse vídeo eu quero te falar quais são as principais características que aumentam muito o risco de uma determinada empresa. Eu sou o Beto Hayashi e se você é novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreva no canal porque aqui eu quero te ajudar a você fazer melhores escolhas nos investimentos em renda variável para conseguir renda passiva e alcançar a sua liberdade financeira. Quando a gente tem a maior parte dos nossos investimentos em renda variável, eu acho que a gente tem que buscar mais ativos que são mais seguros. Aquelas empresas que são mais sólidas e que apresentaram resultados mais consistentes no decorrer dos anos. Não tem problema nenhum você adicionar algum ativo na sua carteira que tenha um risco maior, esperando também um resultado maior. Só que o que você não pode fazer é escolher uma empresa e esperar um resultado que não condiz com as características que ela tem. Porque, por exemplo, às vezes a empresa já tem um grau de maturidade bastante grande. Ela domina o setor que ela atua e ela tem um alto market share também. Então, a gente não pode esperar um crescimento muito expressivo dessa empresa. Mas, por outro lado, é um tipo de investimento que vai dar mais estabilidade na sua carteira. Então, dos primeiros tipos de empresa que é bastante arriscado da gente investir, são empresas que acabaram de abrir capital na bolsa, o famoso IPO, que é o Initial Public Offering. Esse tipo de empresa, a gente não tem um histórico muito longo dos resultados e da lucratividade dos projetos que ela tem. E mesmo se tivesse, o grau de confiabilidade desses dados não é tão alto como as empresas que já são listadas há mais tempo. Porque para a empresa estar na bolsa, ela passa por bastante auditoria nas demonstrações de resultados que ela vai lançando. Isso não quer dizer que a gente não possa investir nas empresas que estão começando a sua vida na bolsa de valores. Mas quando a gente opta por fazer esse tipo de investimento, a gente acaba que dá uma carta branca e confia nos gestores que estão por trás daquele negócio. Muita gente olha para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e acha que aquilo é uma ótima oportunidade de investimento. Mas eu acho que isso é um erro porque esse fato por si só da empresa estar em processo de falência quer dizer que houve uma má gestão ali no passado ou até mesmo que o modelo de negócio dela não seja viável. É raríssimo os casos de empresas que chegaram a esse ponto e conseguiram se recuperar e se tornarem lucrativas novamente. E lembrando que para destruir o capital do acionista, a empresa não precisa falir. Muito antes disso, o acionista perde muito com isso. Um dos fatores que eu coloco um peso muito grande na hora de fazer a análise de risco de uma empresa é saber se a empresa tem muita dívida, se ela está muito alavancada. Porque isso impacta diretamente um possível crescimento e nos resultados da empresa. Porque na medida que ela tem uma dívida muito alta, os juros pagos por esse financiamento ou empréstimo também é muito alto, o que prejudica diretamente no lucro líquido da empresa. Tá, e como que eu sei se a empresa tem muita dívida ou não? A primeira conta que eu faço é saber qual que é a dívida líquida dela. Você pega todos os financiamentos e empréstimos dela e reduz do caixa e dos equivalentes. Se esse número for negativo, quer dizer que ela tem mais caixa do que dívida. Isso por si só já é um bom sinal. Mas a gente precisa entender também qual que é a capacidade que essa empresa tem de pagar essa dívida com a sua geração de caixa. E para isso a gente pega a dívida líquida que a gente acabou de calcular e divide ela pelo EBITDA. Esse número vai ser a quantidade de anos que a empresa levaria para quitar toda a sua dívida sem consumir seus ativos. E para você ter um pouco de parâmetro, empresas que têm esse número acima de 3, geralmente são empresas que estão começando a colocar a corda no pescoço e ficar um pouco alavancada demais. Agora, empresas que têm esse número abaixo de 2, já é uma dívida bem tranquila. Mas lembrando que isso é somente um parâmetro e depende muito do setor que a empresa atua e da capacidade de geração futura de caixa que ela tem. Porque, por exemplo, às vezes é uma empresa do setor elétrico que consegue uma concessão de distribuição de energia por um longo período, por 10, 20, 30 anos. Então, com isso, ela consegue uma capacidade de adquirir mais dívida. É bom entender também qual que é a estrutura dessa dívida, porque quanto maior o prazo que a empresa tem de pagamento, melhor. A empresa ter algum certo tipo de alavancagem é benéfico,
porque ela consegue pegar todo o pagamento dos juros dessa dívida e abater nos impostos a serem pagos, o que vai gerar valor para o acionista. Empresas que têm resultados que oscilam muito, por exemplo, empresas que têm ano que dá prejuízo, ano que dá lucro, ela não consegue entregar um resultado consistente por um longo período de tempo. Isso quer dizer que os números futuros são cada vez mais incertos. Então você pode adicionar um grau maior de risco para esse tipo de empresa. As empresas de setores cíclicos é um bom exemplo disso. Por exemplo, empresas de petróleo, minério de ferro, setor imobiliário, elas são altamente influenciadas pelos ciclos macroeconômicos que o mercado tem. Elas passam grandes períodos em expansão e grandes períodos com baixo crescimento ou até retração. E quando a gente está escolhendo ativos para a nossa carteira, a gente quer aqueles ativos que vão ser aqueles ativos lá do final, quando a gente já estiver colhendo os frutos e a renda passiva que eles geram. Então, imagina você nesse cenário, uma grande parte da sua carteira seja alocada nesse tipo de empresa. Então, a gente nunca sabe quando vai ser esses ciclos e então a sua renda passiva vai ser muito afetada quando o mercado estiver em baixa. Empresas que não têm nenhuma vantagem competitiva, eu vejo como um investimento de alto risco também, porque aquelas empresas que têm alguma vantagem, elas não somente conseguem sobreviver às crises econômicas, mas muitas vezes se saírem mais fortes delas. Algumas dessas vantagens competitivas são o poder de barganha com o cliente, o poder de barganha com o fornecedor. Às vezes ela tem um produto que é de difícil substituição, às vezes ela tem marcas muito fortes, ou ela domina o setor, ela tem um alto market share, o que faz com que ela tenha um ganho de escala. Então, se você analisar e não conseguir encontrar nenhum desses fatores, as chances dela entrar numa concorrência bastante acirrada com os outros players do mercado é muito alta. Empresas que têm poucos clientes ou até mesmo um só, é uma fragilidade muito grande, porque quanto mais clientes a empresa tem, menor é a participação de cada um deles no resultado final da empresa. A gente vê talvez muito isso em fundos imobiliários. Tem fundos que tem somente um imóvel ou talvez um inquilino só. Agora, uma coisa que pode te ajudar muito a entender qual que é o grau de risco de uma empresa é você olhar para o indicador beta, que muitas vezes ele vai ser consequência de todos esses fatores que eu falei. Tecnicamente, ele é a variação das cotações daquele ativo dia a dia dividido pela variação do mercado. Agora, sem entrar muito nesses detalhes técnicos, ele é basicamente, você pode interpretar ele como a sensibilidade que aquele ativo tem em relação ao mercado como um todo, que no caso aqui do Brasil, a gente usa o índice Bovespa. Então, a pergunta que esse indicador responde é em relação a qual que é o movimento que um determinado ativo tem em relação ao mercado. Se o mercado sobe, esse ativo ele vai acompanhando o mercado ou ele sobe mais rápido, ou talvez ele vai na direção oposta. Empresas que têm esse indicador maior do que 1, quer dizer que quando o mercado sobe, ela sobe numa velocidade maior e quando o mercado cai, ela cai de forma mais brusca também. Quando esse indicador ele vai chegando próximo de 1 ou igual a 1, quer dizer que a empresa ela vai acompanhando os movimentos que o mercado faz. Agora, quando esse indicador ele chega próximo de 0 ou igual a 0, quer dizer que o mercado não tem nenhuma influência sobre aquele ativo. Empresas que têm o beta próximo de 0 geralmente são empresas mais sólidas e que têm os resultados mais previsíveis do que as outras. Agora, o inverso também pode acontecer quando esse beta ele for negativo. Quer dizer que quando o mercado sobe, as cotações daquele ativo caem e quando o mercado cai, as cotações vão no sentido oposto. Lembrando que esse indicador ele é calculado com o que aconteceu no passado e quer dizer que ele pode mudar no futuro. Mas o que não é muito comum é ele mudar de forma muito brusca. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender melhor os riscos de uma empresa que talvez você esteja querendo investir, não deixa de se inscrever no canal, porque eu quero te ajudar a você fazer melhores escolhas nos investimentos de renda variável. E até o próximo vídeo.